En 5, 4, 3, 2, 1. Desde Brasil, ahora comienza Circuito Brasil con Marcelo Resch. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Circuito Brasil desta sexta-feira. Hoje nós vamos dar mais um passo nessa conversa semanal sobre tecnologia e inovação. Vamos trazer aqui o Charley Luz. Ele é publicitário, mestre em ciência da informação e pós-graduado em gerência de serviços de informação. O Charley vai bater um papo com a gente sobre a criação de produtos digitais. Você já se deu conta do que são produtos digitais? Bom, a minha geração, a gente gostava muito de ir ao supermercado para ver as novidades, né? Os novos produtos. Ia numa loja para ver um novo tênis, ia ver uma nova roupa. Hoje, a geração de hoje vai no celular descobrir os novos produtos no mercado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Em 3 minutinhos a gente volta. Now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. A Bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seemed, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a Mechadobber or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Oh. Falling about, you took a left off last life lane, just sounding it out, but you're not coming back again. Falling about, you took a left off last life lane, you were just sounding it out, but you're not coming back again. You used to get it in your fishnets, now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Is everything as pretty as the past though? A Bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Então, estamos de volta para essa conversa, esse bate-papo nosso semanal sobre ciência, tecnologia e inovação, e hoje com o Charley Luz, que é um desenvolvedor, um criador de produtos digitais. Como eu falei na introdução, né, a minha geração era aquela, né, Charley, que a gente ia nas lojas, ia no supermercado para ver o que tinha de novidade, né? As coisas demoravam para chegar, as coisas não eram tão baratas, não eram tão acessíveis. Hoje, na palma da mão, com um celular, você consegue saber o que tem no Brasil e em todo o resto do mundo. E temos essa coisa toda dos aplicativos, né? Que pelo celular você consegue fazer absolutamente tudo. Fala para a gente um pouquinho sobre esse novo mundo de criação de produtos para a sociedade.
Olá, Marcelo, obrigado pelo convite, poder conversar aqui com vocês, né, sobre esse assunto que, além de atuar, de criar produtos digitais, né, eu também acabo pesquisando, estudando, já tem alguns livros aí que abordam essa questão da cultura digital, em espanhol, inclusive, Primitivos Digitais, uma abordagem de las humanidades digitales, disponível em PDF aí no Google, só procurar, né? E esse é o nosso mundo de hoje, né? Eu preciso de um livro, vou no Google, procuro e isso, né, tá ali disponível. Então, a gente tem, né, uma realidade que foi alterada, né, pela criação desses produtos digitais. E a gente tem várias características a respeito de produtos digitais, né? Então, a gente pode considerar um site como um produto digital e um aplicativo do banco também, né? Então, temos diferentes níveis de produtos e o impacto disso na nossa cultura é extremamente alto. Por exemplo, há quanto tempo você não vai para uma fila de banco? Não? Exatamente. Há quanto tempo, né, você não vai, faz coisas que antigamente precisava, né, ter uma presença física ou ir até um lugar e hoje tudo está, de fato, na palma da mão, né? Então, os produtos digitais alteraram não só a cultura, né, mas também o nosso comportamento e a forma como a gente interage hoje, né, com conteúdo, com informação e principalmente com serviços disponíveis na internet. E como é que você avalia, Charlie? Você falou da questão dessa mudança de cultura, né? Que tem também aí uma mudança de comportamento. Exige que as pessoas, mesmo aquelas que não têm tanta afinidade com a área tecnológica, aprendam, digamos assim, né, certas coisas para poder usufruir dessas facilidades que a tecnologia hoje propicia. Como é que você analisa essa mudança de cultura e a mudança de comportamento? Quer dizer, a sociedade, as pessoas em geral, elas estão se adaptando facilmente ou a gente ainda tem, digamos, um contingente de analfabetos digitais muito expressivo? Esse conceito, ele é super importante, né? O que seria o contrário do analfabeto digital? São as competências informacionais, né? Então, a gente tem essa característica de diferentes competências informacionais que as pessoas têm. E dentro disso, né, quanto menos competência, mais fake news a gente acredita, né? Então, a possibilidade da competência informacional ser algo que a gente aprenda, que a gente, né, consiga compreender, é muito importante. A gente tem hoje, né, nessa situação de primitivos digitais, onde a gente está, essa relação, né, de gerações. Então, eu já venho de uma geração que teve que aprender, né, a utilizar recursos digitais, produtos digitais, né? A geração da minha mãe, por exemplo, também. E para cada uma tem formas diferentes de utilizar. Então, por exemplo, a minha mãe, as redes sociais foi uma forma dela educar. Ela gosta muito, por exemplo, do Facebook. Ela usa bastante, né, essa rede social. E isso acaba educando um pouco ela, o que é um login, o que é uma senha, o que é o clicar, né? E isso é algo que acaba educando, né? Mas isso não é a competência informacional, né? A competência informacional, ela vem também a partir de escolhas que a gente faz a respeito de fontes que a gente precisa, né? Da compreensão desse mundo informacional também, porque um dos atributos, né, uma das características que a gente tem dessa cultura digital que surge é essa multiplicidade de informações, né? Então, a gente também saber escolher as nossas fontes, confiar em determinadas informações, isso é bem importante, né? Então, eu vejo como um impacto, né, para não só para as gerações da minha mãe, para a nossa geração, para as gerações que estão vindo, né? Essa questão da competência informacional, né? Mas a gente também tem aí características interessantes. Então, a gente tem uma nova geração que está chegando agora que não é muito ligada nessas questões de redes sociais, né? É uma geração que gosta muito mais de fazer um contato direto, pessoa a pessoa. Então, elas vão utilizar, por exemplo,
muito mais uma mídia social, como, por exemplo, um WhatsApp, um Telegram, né? Que são ferramentas de contato direto, né? Então, não tem muito essa característica que já foi, né, importante, por exemplo, de uma mídia social, né? De criar laços, de criar grupos, né? Então, eu vejo que essa questão das gerações impacta muito, né, nessas questões né, de competências informacionais digitais aí que a gente precisa cada vez mais conhecer e criar a nossa competência. Você falou de criação, né? Você é um profissional que cria produtos digitais. Qual é a avaliação que você faria, por exemplo, da interação que existe hoje, ou que deveria existir, por exemplo, dos agentes públicos, né? Ou seja, os serviços públicos, né? A gente citou aí a questão do banco, não preciso mais ir lá na fila do banco. Hoje eu não preciso nem conversar com o gerente do banco para aumentar meu limite, né, de cartão ou de envio de um Pix. Tudo isso você faz, né, desde um celular. Mas e o serviço público? Você acredita que as prefeituras, os governos de estado, o próprio governo federal, as instituições federais têm sabido utilizar essas tecnologias para informar a sociedade, né? Por exemplo, campanhas de vacinação ou de pagamento de tributos, alistamento militar, enfim, há uma infinidade de coisas aí que hoje podem ser comunicadas diretamente pelo celular, mas obviamente que é diferente o compromisso de uma empresa privada do compromisso que deve ter e da responsabilidade que devem ter os agentes públicos, né? Como é que você avalia isso? Certamente. Há uma boa diferença, né? Porque geralmente um produto digital comercial, ele tem um objetivo, né? De apoiar, resolver um problema de um usuário, né? Então, quando a gente fala de UX, né? Experiência do usuário, a gente está pensando nisso, como resolver um problema de usuário. Então, existe também uma UX da área pública, né? A gente tem diversas iniciativas nesse sentido que incorporam questões da acessibilidade, principalmente, né? Então, por exemplo, o Brasil, nos últimos anos, a gente tem acompanhado bastante a questão da formação do governo digital, né? Que é essa migração dos serviços públicos de balcão, né? Como a gente havia comentado, para iniciativas públicas, né? Então, inclusive, eu recentemente participei do projeto aqui no estado de São Paulo, aqui do portal do Poupa Tempo, que é esse serviço, né? Onde o cidadão vai e tem todos os serviços, carteira de identidade, carro, né, antecedentes, pedir para cortar a árvore, tem tudo lá dentro, né, daquele ambiente, né? Então, esse governo digital está levando a essa renovação do Estado, né, e esse contato maior com o cidadão, né? Obviamente, existem aí necessidades de acessibilidade que são bem importantes, né? Porque a gente tem aí uma parcela aí de 8 a 10% de pessoas que têm necessidades especiais em relação ao mundo digital, né? Pessoas que, né, convivem com a cegueira, né? Pessoas que não escutam, e elas precisam também, né, de alguma forma, acessar esses recursos, né? Então, fortemente, esses governos digitais têm que ser ancorados em aspectos de acessibilidade, né? Por uma questão óbvia, portanto, né? De outro lado, existe um grande desenvolvimento, né, por parte dos estados nacionais, né, de leis de acesso à informação, né? Então, a gente também tem, né, esse aspecto de democracia, né? Então, aqui no Brasil, né, a gente teve aí problemas em relação ao acesso à informação nos últimos períodos, mas parece que agora está retomando, né, uma agilidade em liberar acesso a informações públicas, né, porque parte do princípio, né, de eu ter que deixar essas informações ostensivas, né? Isso. Tenho conhecimento, por exemplo, o Chile recentemente também aprovou a sua lei de acesso à informação. Isso, né, já é uma prática na Europa há um bom tempo.
E então a gente acompanha aí, né, essa modernização da sociedade, essa modernização do Estado, e os produtos digitais com certeza apoiam essa renovação, levando esses serviços de uma forma mais acessível aos cidadãos quando eles precisam. E aí, inclusive, dentro dessa esteira, né, do que você está colocando, o acesso que se tem hoje, por exemplo, ao poder legislativo, né, nas cidades, nos estados e no âmbito federal. Hoje, qualquer pessoa com uma internet razoável consegue acompanhar uma sessão no Congresso Nacional, ou seja, a distância de Brasília para o restante do país, né, aquela história de que lá em 1958, 60, a capital ia para o meio do nada, né? Hoje não existe mais, né? Ou seja, a questão da transparência, a questão da prestação de contas, né? Ou seja, antigamente o parlamentar gastava milhões produzindo publicações e tal sobre o que fez e o que fez. Hoje o cidadão tem condições de acompanhar em tempo real o que o seu eleito está fazendo, por exemplo, em Brasília, ou aí no caso de São Paulo, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, né, Charley? Perfeitamente. Isso é algo bem importante, né? A gente ainda possui serviços, por exemplo, eu acompanho algumas legislações que tramitam, eu recebo, quando sai de uma comissão e vai para outra, eu recebo um e-mail, olha, o projeto de lei tal saiu da comissão tal e foi para... Né? Eu acompanho aí uma timeline dessa discussão, né? Eu consigo, por exemplo, fazer sugestões, né? Aqui na Câmara Federal você pode votar, por exemplo, né? Você concorda com essa proposição, né? Então a gente, de alguma forma, participa, né, de algumas decisões, não da forma como a gente gostaria, né? Porque chega em algum momento, né, que a representatividade é mais forte do que essa questão de participação, mas a gente consegue influenciar isso, acho que é bastante importante, né? Os parlamentos estão abertos, né? Estão se abrindo cada vez mais para isso. Pode ser melhor, eu acho, né? Pode chegar um momento, por exemplo, que o orçamento público possa ser debatido por um cidadão, chegar, por exemplo, e escolher, definir o que é mais prioritário para a sua região, para o seu estado, em relação a alguma verba, né? Eu acho que a gente ainda chega lá nesse sentido, né? Mas é um caminho sem volta, né, Charley? Com certeza. Hoje, esses recursos já são fantásticos, né? E não é todo mundo que utiliza, também tem isso, né? Então, as pessoas às vezes esquecem quem votou agora na eleição que foi em novembro do ano passado. Então, é importante a gente, né, além de escolher, acompanhar o que é feito, né, em relação ao que você se propõe, aquele seu representante. Então, eu sou um que eu sigo, eu comento, né, em quem eu votei, né, a respeito das pautas, e isso acho que é algo que está cada vez mais sendo comum aqui no Brasil e na América Latina como um todo, né? Então, eu acompanho aí algumas discussões que estão acontecendo na Colômbia, no Chile, né? Na Argentina, a respeito das políticas locais, e isso é muito interessante também. A gente já se sente também, né, um cidadão do mundo e não só, né? Então, isso, inclusive, tem um conceito para isso, né, Marcelo, que é o glocal, né? É global e local ao mesmo tempo. Então, a gente atua globalmente e localmente. Então, eu sou completamente glocal e eu acho que esse é o caminho aí que a sociedade está indo também. Deixa eu te colocar um exemplo que eu acho que merece também o teu comentário. Quando eu era criança, lá em Santa Catarina, a gente não tinha, por exemplo, televisão transmitindo jogos de futebol todos os dias como a gente tem hoje. E era comum no interior a gente assistir o jogo de domingo na segunda-feira, porque não tinha essa tecnologia toda, então era passado o videotape do jogo na segunda, e a gente ficava naquela situação, eu não quero saber como é que foi o resultado, porque eu vou assistir o jogo depois. Hoje, a gente tem essa velocidade da informação, como você falou, né? Você consegue saber o que está acontecendo no município na Argentina, ou na Espanha, ou nos Estados Unidos, no Oriente Médio, em tempo real.
isso não é muito estressante também? Como lidar também para que isso não afete, por exemplo, a nossa saúde mental, essa nossa dependência de tanta informação que é bombardeada assim a milésimos de segundo todas as horas? Com certeza parte também um pouco da competência informacional, né? Então a gente também começa a filtrar aquilo que a gente, né, acredita que seja importante. Muito, muito interessante esse seu depoimento, né? Hoje mais ou menos acontece isso em relação aos spoilers de séries e filmes, né? Então sai o episódio de alguma série que as pessoas estão acompanhando e começa, né? As pessoas não, por favor, não comentem, não digam o que aconteceu, deixa dar tempo de eu poder ver, né? Então, a gente, de alguma forma, está interagindo com um excesso de informação, né? Obviamente, esse excesso a gente precisa filtrar, mas isso não é uma prática, né? A gente vê muito, né, estresse, a gente vê que as pessoas, elas ficam um pouco... até ansiosas, né, em relação a isso. Então, você acorda de manhã, a primeira coisa que você quer é entrar na sua principal rede de notícias para ver o que está acontecendo. Isso já se sabe que não é muito saudável, né? Então, também chega um momento aí que práticas como o detox digital, né, que é aquela coisa de ir para um lugar, deixar o telefone paradinho lá em algum armário, e sair, conviver um pouco com a natureza, né, levar um animal para passear sem o telefone, também é algo saudável que a gente precisa nutrir. Mas eu acho que passa sempre aí por uma escolha individual, né? E também se relaciona com isso, a gente escolher, né, as nossas fontes e naquilo que acompanha, né? Para encerrar, eu queria que você fizesse um comentário, Charley, voltado aí para gurizada, né? Guri é o termo que a gente usa lá no Sul, né? Para meninada. Essa coisa dos aplicativos, né? Minha filha me disse ontem mesmo, vai na internet, porque qualquer coisa tem na internet. Você não sabe como fazer um negócio, escreve lá, qualquer coisa tem, né? E o que eu vejo, assim, é um desenvolvimento, às vezes até me dá a percepção de ser uma coisa desenfreada, de aplicativos. Tem aplicativo para o que você imaginar e para aquilo que você não faz ideia nem de que existe, né? Fala pra gente um pouquinho como é que é essa coisa do aplicativo. Por que sai tão rápido? Por que está sendo tão rápido desenvolver tantas ferramentas assim para tudo? Jogos, para traduzir um texto, escrever um texto, enfim, brincar, assistir algum streaming. Sim. Como é que é isso? Principalmente porque a característica de um aplicativo é prestar um serviço, né? Então, aí existe uma objetividade, né, na existência daquele aplicativo, né? Então, esse aplicativo ele vai prestar um serviço, ou ele vai dar algum conteúdo, mas é algo que eu estou precisando, né? Então, isso vai resolver um problema. Então, isso está muito direcionado, né, à questão da acessibilidade, da usabilidade, né, também. E esses aplicativos hoje, então, eles têm essa característica, cada vez mais ele serve para fazer alguma coisa específica, né? Então, a gente tem casos já, né, no mercado de aplicativos que começaram a incorporar outros serviços e acabaram as pessoas desgostando, né, de utilizar aquele aplicativo porque perdeu o foco, perdeu a objetividade, né? Então, uma das principais características do aplicativo é isso, ele tem que ser objetivo, ele tem que fornecer, né, algum ganho, algum valor para o usuário, né? É o que a gente fala. Então, para essa gurizada é o seguinte, escolha seu aplicativo, mas cuide, né? Cuide principalmente, né, que informações você está fornecendo, né? Porque assim, nada é de graça, né? A gente está fornecendo o que é o mais precioso para a gente, que são as nossas informações. Então, fica bem claro, né? O que você está fornecendo em troca para utilizar aquele serviço. Então, ninguém lê o termo de aceite ali na hora de que baixa, né? Como ninguém lia o manual de instrução quando vinha, né? Exatamente. Lá na caixa, você baixa e sai utilizando.
mas é importante, então, ter a consciência, né, até que ponto, né, para onde vai, né, essas suas informações, né? Porque se de um lado, né, por que a maioria desses negócios digitais, né, quer nossas informações, né? Se de um lado tem essa necessidade, de outro é o que a gente tem para fornecer, né? Os nossos metadados, que é os nossos dados, os dados pessoais e o nosso comportamento, né? Então, como a gente utiliza aquele aplicativo. Então, isso vale ouro e a gente precisa valorizar cada vez mais isso, né? Isso em relação, por exemplo, à própria questão de disponibilizar dados pessoais também, né? Então, às vezes eu vejo assim, tem festa tal, deixe seu telefone para contato. Daí você vê, as pessoas deixam o seu próprio número de telefone, por exemplo, num post, né, no Instagram, em alguma outra rede, e isso é muito absurdo, né? Porque você está tornando público um dado privado seu, né? Então, isso é muito importante a gente valorizar, né, esse nosso dado, a nossa presença digital, que é isso que, né, estão querendo lá do outro lado. Com certeza. Eu conversei com o Charley Luz, deu essa aula para a gente, nesse bate-papo aí, e a parte final, né, que eu chamaria mais atenção. A tecnologia veio para realmente facilitar a vida da gente, o que não nos isenta de responsabilidade com relação a todas as permissões, né, que a gente dá para esses aplicativos, para as redes sociais. É importante ter em mente também que, do outro lado, tanto tem gente que possa fazer um ótimo uso dessas informações, te apresentar outras soluções, inclusive, como também tem aqueles que vão usar essas informações para causas, digamos, não muito nobres. Então, vamos lá, gente, a informação está numa velocidade muito grande, a produção desses aplicativos também, mas não se deixe levar, seja um pouco mais criterioso e ter um pouco mais de rigor também, né, Charley? Com relação àquilo que você está permitindo da sua vida pessoal, da sua privacidade, para alguém que você não conhece, né, efetivamente. Beleza? Perfeito. A gente volta na próxima sexta-feira. Charley, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Com certeza vamos ter outros bate-papos aqui no programa, porque temos ainda muito, mas muita coisa para explorar nessa nova cultura, nesse novo comportamento da sociedade com a tecnologia. Um grande abraço e até a próxima sexta.